Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, finalmente, para falarmos da nossa seleção de Portugal, da seleção portuguesa, seleção comandada por Roberto Martínez. E vamos então iniciar por Portugal este grupo F, o último grupo do Euro 2024. Hoje tivemos a grande novidade relativamente à lista de convocados de Portugal. Saiu hoje à hora do almoço e será bem mais fácil após esta lista conseguirmos mais à frente neste vídeo montar o 11 base da nossa seleção e aquilo que poderá ser o sistema tático a adotar pelo nosso selecionador no próximo campeonato da Europa. Antes disso, vamos contextualizar aqui a chegada de Portugal a este europeu. Começa com uma mudança de treinador, mudança de ciclo. Sai Fernando Santos após o Mundial 2022, a seguir àquela eliminação para Marrocos nos quartos de final. Um Mundial que ficou um pouco aquém das expectativas e do potencial da nossa seleção e fica um pouco a sensação de decepção, principalmente por termos sido eliminados por uma seleção que é claramente inferior à nossa, daí ter manchado ainda mais a nossa prestação em 2022. Portanto, Fernando Santos sai, Roberto Martínez, técnico espanhol que orientou durante vários anos a seleção belga, assume o comando da nossa seleção e faz uma qualificação brilhante para este Campeonato da Europa. 10 jogos, 10 vitórias, apenas 2 golos sofridos. Esses 2 golos sofridos foram contra uma única seleção em um único jogo, foi contra a Eslováquia. E Portugal faz o pleno na fase de qualificação. Este pleno eleva bastante as expectativas para o Euro e coloca a fasquia bastante alta. Apesar do grupo de Portugal não ser um grupo extremamente complicado, todas as seleções eram claramente inferiores, quer coletivamente, quer individualmente, à nossa. Seria altamente expectável que Portugal terminasse no primeiro lugar do grupo. Talvez não se esperariam que os números fossem esses. Foram claramente esmagadores. Ainda assim, não nos podemos iludir em demasia, porque vamos agora enfrentar, talvez não numa primeira fase, mas se tudo correr bem numa fase mais à frente, adversários de outro calibre e que vão causar muito mais dificuldades à nossa seleção. Temos então agora aqui a lista de convocados de Portugal para o Europeu. Portanto, guarda-redes Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá. Dentro daquilo que eram as expectativas, acho que aqui não houve surpresas. Seriam a partir destes 3 guarda-redes a ser convocados. Foram os guarda-redes que foram convocados durante a qualificação, por isso aqui nada de anormal. Defesa: João Cancelo, Diogo Dalot, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Danilo e Nuno Mendes. Danilo pode também entrar ali na lista dos médios perfeitamente. Aqui destacar a ausência do Rafael Guerreiro, segundo o Roberto Martínez, por lesão, por não estar em condições físicas para representar Portugal neste Campeonato da Europa. Depois, médios: Palhinha, Rubem Neves, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Otávio e Bernardo Silva. Aqui uma ausência que podemos considerar seria a do Mateus Nunes. Muita gente tinha a expectativa que ele pudesse ser convocado, visto ser um jogador com umas características um pouco diferentes de todos os outros médios que temos. Jogador um pouco ao estilo do Renato Sanches de anos anteriores, capaz de carregar a bola, de ser mais vertical ali no jogo do nosso meio campo. Acabou por ficar de fora. Poderia ser uma peça interessante nesta convocatória. E depois na frente os avançados: Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Diogo Jota, João Félix, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Aqui também há alguma polémica. Hoje muita gente comentou que o Pote poderia caber, e eu acho que sim, podia entrar nesta lista. O próprio Trincão, eventualmente no lugar do Francisco Conceição, poderia caber. Foram estas opções de treinador e são estas opções que nos vão fazer montar aquilo que poderá ser a nossa equipa para o Europeu. Vamos então agora aqui ao Lineup Builder.
para a última fase deste vídeo. O facto de sabermos os convocados de Portugal facilita agora o processo de montagem daquilo que poderá ser a base da nossa seleção. É provável que as 3 seleções que faltam e que fazem parte do nosso grupo, a Turquia, a República Checa, ou a Chequia se preferirem, e a Geórgia, é provável que tenhamos também as convocatórias dessas seleções, que também ajuda. Por isso, daqui para a frente, nestes últimos 4 episódios, vamos ter mais informação para o vídeo. Vamos lá, então. Na baliza, eu acho que não há grandes dúvidas. Diria que toda a gente aponta o Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, como o titular natural da nossa seleção. Então, após a perda de titularidade do Patrício na Roma, fica mais evidente ainda que o Diogo Costa será o guarda-redes da seleção em condições normais e será o nosso titular. Contamos ainda com o José Sá como terceira opção. Dificilmente somará minutos no europeu, a não ser que aconteça uma série de lesões ou de suspensões, o que não é expectável. Depois vamos aqui aos centrais. Acho que há um central que também é unânime relativamente à sua titularidade, que é o Ruben Dias. Será certamente titular. Central atualmente campeão pelo Manchester City, provavelmente o melhor central português da atualidade, e será titular na nossa seleção. Depois residem aqui algumas dúvidas relativamente à dupla que vamos ter. Eu acho que o Pep, em condições normais, seria titular da seleção juntamente com o Ruben Dias, mas temos que deixar aqui um ponto de interrogação relativamente à condição física e ao estado do Pep, que no momento que estou a gravar este vídeo vem de algum tempo sem jogar no Porto, e isso pode-nos colocar um ponto de interrogação relativamente à titularidade dele. Falhando o Pep, pela temporada que fez, eu acho que o Gonçalo Inácio, campeão nacional pelo Sporting, parte à frente. Gonçalo Guedes não. Vamos por Inácio, que se calhar é mais fácil. Parte ligeiramente à frente do António Silva. É um central de características diferentes. Também mediante diferentes adversários podemos ter um ou outro a jogar. E acho que aqui a quarta opção será o António Silva, central do Benfica. Penso que nesta posição, à semelhança de todas as outras, temos algumas soluções e boas possibilidades. Vamos deixar então aqui o Pep no 11 titular. Depois, para a lateral esquerda, temos apenas um lateral de origem, que é o Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain. E temos 3 laterais direitos à partida, o Cancelo, o Dalot e o Cancelo, o Dalot e o Nelson Semedo. Acredito que um deles conte como lateral esquerdo, entre aspas. Tanto o Cancelo como o Dalot podem fazer o lado esquerdo da defesa. Estão habituados a fazer isso, quer na seleção, quer no clube. Muitas vezes isso até é feito, ou foi feito de forma estratégica. Houve um momento durante a qualificação que Portugal não tinha nem o Nuno Mendes, nem o Rafael Guerreiro, e o selecionador nacional optou por pôr ou o Cancelo ou o Dalot do lado esquerdo a fazer, muitas vezes em organização ofensiva, praticamente uma função de segundo pivô, libertando muitas vezes o próprio corredor esquerdo para o Rafael Leão na frente, e tirámos alguma vantagem disso em alguns jogos. Lembro-me perfeitamente do jogo com a Bósnia, em que o Rafael Leão apareceu muitas vezes e em muitas situações no 1 contra 1 contra o lateral adversário, precisamente pelo facto do nosso lateral tendencialmente arrastar a marcação do extremo contrário e trazê-lo para o centro do campo. Do lado direito, em situação normal e respeitando a posição natural, o Cancelo será lateral direito, titular. Ele que aqui está com o símbolo do Manchester City. Ele no fundo é jogador do Manchester City, mas está emprestado ao Barcelona. Se o Cancelo for para a esquerda, pode entrar aqui perfeitamente o Dalot ou até o Nelson Semedo, que tem estado bastante bem nos últimos jogos pela seleção, nos últimos jogos amigáveis. Pivô defensivo. Acho que também
não há grandes dúvidas que o Palhinha será a melhor opção. Claro que podem haver determinados jogos em que precisamos de um pivô defensivo com outro tipo de características, mais de construção, mais de organização. Algo que o Palhinha não tem, é um exímio desarmador, é um exímio roubador de bolas. Depois nesse quesito da construção falha um pouco, mas é sem dúvida o melhor para esta posição, até porque dá uma segurança diferente à equipa. É um esteio, é uma base que permite dar mais liberdade aos jogadores daqui para a frente. Palhinha titular, na ausência do Palhinha podemos ter o Danilo, tanto faz a posição de central como de médio defensivo, ou o próprio Rubén Neves, que pode ser esse tal jogador diferente do Palhinha, que dá outras soluções e outra capacidade com bola à seleção, nomeadamente na primeira fase de construção. Acrescentar também aqui o Danilo ao lote de possibilidades para central, que não referi há pouco. Os dois médios centros, eu acredito que pela temporada que fez, pela excelente Liga dos Campeões que também fez, Vitinha tem que ser titular na seleção e vai ser titular na seleção. O melhor médio centro, se quisermos, constou todo o jogo da atualidade, uma leitura, uma visão, uma capacidade de passe muito, muito acima da média, muito inteligente taticamente e ainda acrescenta isso alguma capacidade de finalização de fora da área. Temos-lo a fazer alguns golos no Paris Saint-Germain e acrescenta aqui claramente qualidade à nossa seleção. Merece a titularidade, no meu entender, e acredito que o Bruno Fernandes poderá fazer dupla com ele no meio campo. Temos aqui um meio campo muito forte para a nossa seleção. É claro que eu estruturei isto num 4-3-3, esqueci-me de referir, mas posso referir agora que a seleção pode se apresentar noutro sistema tático. Vimos Portugal jogar com 3 centrais, vimos Portugal jogar com 2 pontas de lança, Ronaldo e Gonçalo Ramos. O Roberto Martínez testou uma série de possibilidades e soluções e mudando o sistema tático. Claro que estes protagonistas mudam certamente, mas acredito que a base poderá ser o 4-3-3. Nos 3 da frente, Cristiano Ronaldo, o rei da nossa seleção, mito Ronaldo titular, continua a fazer golos que nunca mais acabam, apesar de estar numa liga claramente inferior às ligas europeias, continua a ser o melhor ponta de lança português e acredito que será titular à partida na nossa seleção. Isto, mais uma vez, pode variar também. A intenção do treinador pode variar mediante os adversários. O Gonçalo Ramos traz algumas características diferentes. O próprio Diogo Jota, que também foi convocado, pode ser aqui uma alternativa na frente, não só para os corredores. Referir também aqui no meio campo, no lugar do Vitinha podemos ter um Otávio. O próprio João Neves pode fazer a função do Vitinha, se calhar não tem uma capacidade de construção tão forte como o Vitinha, mas tem outra capacidade de luta, de entrega, de resistência, de duelos. Portanto, temos aqui umas alternativas bastante interessantes, mesmo para a posição de médio centro. Depois, na direita do ataque, o Bernardo Silva, que pode também ser médio. O Bernardo Silva também é uma solução por dentro, se o Roberto Martínez assim entender, pode perfeitamente jogar como médio interior. Acredito que a ideia inicial será trazê-lo do corredor para dentro, como mais um elemento até do meio campo, libertando o corredor ou para o Cancelo, ou para o Dalot, ou para o Nelson Semedo. Mas é um indiscutível da nossa seleção. Alternativa ao Bernardo Silva, temos o Pedro Neto, também é esquerdino, e o Francisco Conceição, que também é esquerdino. Temos 3 esquerdinos para esta posição, todos com um perfil e umas características diferentes. Acredito que o Francisco Conceição, mais numa fase final dos jogos, que seja necessária alguma imprevisibilidade, alguma criatividade, cruzamentos para a área, um jogador que parta para cima e desequilíbrio. Francisco Conceição pode ser esse jogador perfeitamente. Pedro Neto também tem um pouco dessas características e pode entrar no decorrer dos jogos. Para a esquerda, Rafael Leão ou João Félix. Eu acho que o Leão, pela temporada que fez, pelo protagonismo que tem no Milan e na própria seleção, pelas características que tem, poderá ser o titular e deverá ser titular. E temos o João Félix como alternativa, que é uma excelente alternativa.
permite-nos também, em algumas situações, em alguns cenários do jogo, imaginar um João Félix eventualmente atrás do Cristiano Ronaldo, até numa inversão de triângulo do meio campo. Não faltam soluções e variabilidade desta seleção. O próprio Diogo Jota também pode jogar aqui a partir do lado esquerdo. E pronto, acho que passei pelos jogadores todos que foram convocados, não me falha nenhum dos 26. E posto isto, penso que será esta a base da nossa seleção. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, que é super importante para apoiar o canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal. E conto com vocês no próximo vídeo, onde vamos analisar o primeiro adversário da seleção portuguesa, a Chequia. Mantenham-se atentos ao canal.